Paz do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Lucas, espero que você esteja bem. Quero estar aqui hoje respondendo uma pergunta muito recorrente sobre o dom de línguas, ou falar em outras línguas, também conhecido como a segunda bênção. Eu quero aqui ter como base a palavra de Deus e também o meu testemunho pessoal, o dia que eu fui selado com um dom, esse dom do Espírito Santo. Primeiramente, para a gente não ter dúvida, muitas pessoas pensam que pelo fato de não orar em outras línguas, não tem o Espírito Santo. Ao contrário, está escrito que todo aquele que ouve o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que batiza nas águas, que nasce de novo, que começa uma nova vida com Jesus, todos, sem exceção, são selados e marcados pelo Espírito Santo como propriedade particular de Deus. Então, todo cristão legítimo tem o Espírito Santo de Deus. E o dom? O dom é algo que se manifesta em cada cristão conforme um propósito eterno do próprio Espírito. Aqui eu quero trazer como a primeira base bíblica, muito famosa, em Atos, capítulo de número 2, o dia de Pentecoste. O dia que os apóstolos e toda a igreja estavam orando e todos foram ali cheios e batizados no Espírito. Naquela ocasião, naquele momento, é bem claro que ali foi idiomas. Podemos ver que quando Pedro se levanta para discursar perante aquela multidão, que naquele lugar tinha pessoas de várias nações diferentes, etnias. Todos que ouviram Pedro entenderam aquela mensagem na sua própria língua. Foi algo que o próprio Deus fez para aquela ocasião, para aquele momento. Porém, quando a gente vai no livro, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer e vai falar sobre os dons espirituais. E vai falar sobre o falar em línguas. Ou seja, não é a mesma língua. É um dom que você recebe e você começa a falar em idiomas espirituais. O apóstolo Paulo disse: se você estiver num culto público e começar a orar em outra língua, que tenha uma pessoa que interprete. Porque se ninguém interpretar aquela língua, você será um estrangeiro para aqueles que estão ouvindo. E se não tiver ninguém que interprete, você vai orar baixo para você mesmo e será edificado. Então, até aqui podemos compreender. Todo cristão tem o Espírito Santo. O falar em outras línguas é um dom que o Espírito concede a cada um segundo o seu propósito. Podemos perceber que não tem idade, não tem acepção de pessoa. Eu propriamente conheço relatos de crianças que foram batizadas em línguas e começaram a falar em outras línguas em mistério. E também pessoas idosas que foram batizadas da mesma forma. Como podemos obter esse dom? A Bíblia diz que nem todos vão falar em outras línguas, mas o fato de você ter no seu coração o desejo de ser batizado, eu creio que já é um propósito, é Deus te levando para o caminho dessa bênção, debaixo de oração, jejum, leitura da palavra e obediência da própria palavra. E Deus, eu creio que Ele vem e batiza cada um de nós. Eu, como testemunho pessoal, no começo da minha fé, no começo da minha caminhada,
eu busquei muito dom, eu não compreendia. E num dia que eu estava orando, buscando a Deus em oração, eu falei em outra língua e eu percebi que naquele momento eu fui batizado pelo Espírito Santo, não por mérito, não por ser bom, nem por ser melhor que ninguém, porque recebemos ali o favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Então eu pude perceber que quando você é batizado, você percebe e sente que realmente você foi batizado no Espírito Santo em outras línguas. Isso não faz eu, outra pessoa, melhor que ninguém. Isso é uma bondade de Deus na nossa vida. Você que está com dúvida, você que tem ansiado ser batizado em outras línguas, continua firme, continua buscando, continua perseverando. Se for da vontade de Deus que você fale em outras línguas, você vai falar. Então esse é o meu relato e que Deus te abençoe nesse vídeo breve, e eu espero ter te ajudado. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.